Tatiaia, em especial Hudson Maciel, bairro São Luís, em Betim, está aqui acompanhando o Rádio Esportes. Tá chegando o Galo e com ele, Cláudio Rezende. Fala, Claudão. Boa tarde a você, Romano, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes desta quinta-feira. E o Galo segue observando aí, né, Romano? O que vai acontecer, qual vai ser o estádio do jogo de domingo. Nós estamos na hora do almoço de quinta-feira, a gente não sabe ainda, né? Onde o Galo vai jogar contra o Vasco na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Eu estou em contato permanente com o Wellington Campos, Romano. Toda hora a gente troca ideia ali, conversa daqui e dali. A gente também buscou informações na diretoria do Galo, na diretoria do Vasco da Gama, né? E é o seguinte, o Atlético observa. O Atlético, para ele, não muda muita coisa jogar no Maracanã ou em São Januário. O Galo mantém a sua programação, viaja amanhã à noite para o Rio, treina no sábado pela manhã e aí vai para o jogo. Facilita porque é dentro da mesma cidade, né? Você não tem que deslocar, fazer um deslocamento longo, né? Lógico. Aí uma questão que saiu ontem depois que o Flamengo acabou caçando, eliminado o Vasco, impedindo neste momento o jogo no Maracanã. Poderia ser no Newton Santos? A gente fez essa pergunta. São duas questões. Primeiro, que o Vasco não fez a solicitação para jogar no Newton Santos, já passou o prazo, e o Botafogo também não empresta o seu estádio para outro clube. Então, o Newton Santos está descartado, não vai ser lá. Ou vai ser no Maracanã, ou vai ser em São Januário. O Vasco está em duas frentes, tentando de novo liminar para jogar no Maracanã e espera uma resposta até hoje. Então, o Vasco quer, como primeira opção, Maracanã com público para colocar 60 mil. E o Vasco está tentando também, via justiça, a liberação do São Januário com público, que é uma outra situação, né? Está impedido também de jogar com público. Então o Vasco quer jogar com torcida. Primeiro no Maracanã, porque parece mais fácil, né? A liberação do Maracanã tem essa questão na justiça. E a diretoria do Vasco, em off, nós apuramos que tá todo mundo lá no Vasco chateado porque é uma briga política aí que está acontecendo no Rio e o Vasco se sente prejudicado nesse momento, Romano, porque não sabe onde vai jogar no fim de semana. Agora, o Atlético não quer entrar na briga, não quer entrar na situação, deixa o Vasco resolver por lá. Há um sentimento de ambos os lados de que vai acabar sendo no Maracanã esse jogo com torcida. Mas que angu de caroço, hein, Alexandre, usando a expressão bem no interior. Mas que celeuma, rapaz. Ô, Romano, isso beira o absurdo, né? Ué. Isso beira o absurdo porque... é interessante, né? Como que no futebol brasileiro o torcedor visitante é desrespeitado. Porque, ok, pro torcedor do Vasco, né? O cara está no Rio de Janeiro, né? A grande massa de torcedores do Vasco é do Rio de Janeiro. O cara ir ao Maracanã não chega a ser lá um grande problema, até porque o acesso é muito fácil, né? Mas o torcedor do Atlético, por exemplo, que gostaria de ir ao jogo e poderia aproveitar um final de semana no Rio de Janeiro... Fica na dúvida, né? O cara fica na dúvida. Porque ele não sabe se o jogo é no Maracanã com torcida, não sabe se é em São Januário com torcida, ou em São Januário sem torcida, se é lá no estádio dos ventos os ventos uivantes, né? Lá, o Luso brasileiro, porque o Vasco já jogou lá, no jogo contra o Cuiabá, venceu por 1-0, com o gol do Jair de pênalti. Sim. Se vai ser no Engenhão. Quer dizer... E hoje é quinta-feira. O jogo é domingo de manhã. Pô, isso não pode acontecer, ué. Precisa ter um limite no futebol brasileiro de que, independentemente de qualquer coisa, tem um prazo, 5 dias antes do jogo, se não tiver definição, seja de justiça comum, seja de quem for, o jogo é no estádio em que ele estiver marcado. Isso não pode acontecer, ué. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. É uma bagunça de marca maior. Lembrando o seguinte, que o Maracanã, a administração dele foi passada para Flamengo e Fluminense, né? Eles administram em conjunto ali o Maracanã. Mas é inadmissível. Aí depois, Ale, querem vender uma liga pro mundo. Com essa bagunça que não sabe onde vai jogar. O jogo é domingo, gente. Você sabe que não pode chamar de várzea, porque depois você vai na várzea. Por exemplo, a Copa Itatiaia é muito mais organizada do que isso aí. Nós estamos falando do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O grande problema do Maracanã é que o horário dos jogos é um horário próximo, né? É à noite de sábado para domingo de manhã, então isso complica demais e, enfim, é uma briga chata. De qualquer forma, o Simões falou do torcedor do Galo. Tem torcedor, a gente não está aqui para julgar e para comentar paixão, né? Mas tem torcedor do Vasco que se programou para ir num jogo desse.
desse tamanho, né? Ó, o Vasco quer apresentar o Payet, Pô, que é o grande reforço dele. Não tem jogado com torcida porque ele foi punido pela justiça comum, né? Pela justiça desportiva. Mas a justiça desportiva acabaria agora. Seria o primeiro jogo. Pois é. Aliás, é uma grande lição para os nossos torcedores também aqui, tá? O que Vasco e Santos estão passando nesse Campeonato Brasileiro. As coisas mudaram, tá? O Corinthians teve que jogar uma partida sem público por causa de canto homofóbico. E teve no treino aberto agora. não adiantou muito nesse caso. O Vasco tomou 4 jogos do STJD e o Santos acho que só volta em outubro. O Vasco bota 10 mil no aeroporto, né? Isso. Imagina o que tem de gente querendo ver esse jogo que não sabe onde vai ser. E início da semana que vem é aniversário do Vasco, então ele quer fazer uma festa também. Então é por isso, né? Tudo isso, né, Romano? O Vasco tá tentando o jogo no Maracanã. Vamos trazer o Everson, porque o Everson conversou conosco ontem, uma entrevista exclusiva com o goleiro do Galo, que completou 200 jogos na partida contra o Bahia, com a camisa do Atlético. E o Everson participou do bastidores, da mesa redonda do Atlético.